Cremos que Deus está trabalhando na sua igreja, trabalhando no mundo todo, porque o mundo todo pertence ao nosso Deus. Não é só a igreja que pertence ao nosso Deus. O mundo pertence a Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle dessa pandemia de coronavírus que tomou conta do mundo de certa forma. Muita falta de informação para todo lado. O homem, o ser humano continua sendo pó. O ser humano continua sendo uma planta que nasce num dia e no outro seca e morre, como diz a palavra de Deus, mas o Senhor permanece para sempre. E aqueles que fazem a vontade de Deus, diz a Bíblia, também permanecem para sempre. Porque a palavra de Deus, Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia! Glória a Deus, temos a luz da palavra do Senhor e temos o consolo no nosso coração. Cremos que nesse tempo de igrejas fechadas, templos com as portas fechadas, Deus está, de alguma forma, diminuindo a religião e aumentando o povo, aumentando a igreja, fortalecendo a sua igreja, porque Deus trabalhou na história até hoje e Ele continua trabalhando. Os povos estão sendo transformados e Deus está trabalhando para levantar um povo que é seu, a igreja. Deus está fazendo com que essa igreja seja fortalecida. Deus está fazendo com que essa igreja aprenda mais profundamente a sabedoria, a palavra. Eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração que Deus está no controle. E a questão é como nós podemos participar disso. Como é que nós podemos, então, compreender e saber quais são os nossos dons espirituais e para que servem os nossos dons espirituais. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita com essa finalidade. Na Bíblia você vai encontrar muitos livros, obviamente, são livros, são cartas, são crônicas, são livros de poesia, histórias, e um dos gêneros literários que nós temos na Bíblia são cartas apostólicas, cartas de amor. Uma dessas cartas de amor foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto. E, sem dúvida nenhuma, é uma carta que fala muito aos nossos corações. Eu estou falando da primeira carta, porque há duas no Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Então, nessas duas cartas. Porém, nós vamos nos deter nessa noite na primeira carta aos Coríntios, dos capítulos 12 a 14. Nós não vamos ler muito. Eu vou mencionar aqui algumas coisas, você pode conferir, obviamente, na sua Bíblia, na sua casa, mas nós falamos há 2 domingos atrás, do capítulo 11, nós estávamos ministrando a ceia, falando do perdão do Senhor, e ainda que nós não estamos fazendo uma pregação expositiva da carta de Coríntios, é sempre gostoso fazer esse link, essa ligação entre uma mensagem e outra. Então nós falamos a respeito do capítulo 11, onde fala do perdão, a ceia do Senhor, como é que a igreja em Corinto se reunia para participar da ceia do Senhor. E a mesma sessão ainda continua no capítulo 12 até o 14. Por quê?
Porque um dos objetivos de Paulo, nessa sessão da carta que ele está escrevendo, é de organizar o culto, os encontros dos irmãos. E é interessante porque como nós estamos no meio de uma pandemia, nós não podemos nos encontrar em grande número, né? Fazemos isso às vezes em pequeno número e tal, com os cuidados sanitários de uso da máscara, lavagem das mãos, distanciamento. Isso tudo tem a ver com o nosso corpo físico. Mas a reunião da igreja, ela é, obviamente, espiritual, né? E o que falta para nós, às vezes, é uma expressão facial. Porque eu, por exemplo, não estou vendo, quando eu estou pregando e os irmãos estão diante de mim, eu posso ver se os irmãos estão dormindo, né? Se os irmãos estão prestando atenção, né? Porque se eu ver algum irmão, por exemplo, o irmão está na igreja e ele está com o celular, nesse caso você tem que estar com o celular porque você está acompanhando aqui. Mas se eu vejo a pessoa assim, obviamente eu sei que eu já não estou mais com ela aqui, né? Ela já não está mais prestando atenção. Então, mas eu não posso ver agora, né? Eu não posso ver. De repente você está conversando com a pessoa que está perto de você, de repente você está olhando outra coisa, né? Mas eu quero você que está prestando atenção, que está com fome da palavra e que quer meditar comigo nessa palavra. Então, aí no capítulo 12 até o 14 de 1 aos Coríntios, na reunião, Paulo está preocupado em organizar a reunião da igreja. Estava havendo muito problema na igreja de Corinto, as reuniões deles terminavam em brigas, às vezes, discussões. Então, um dos objetivos da carta é buscar a unidade da igreja. Paulo estava inconformado de ouvir dizer, de ouvir falar que seus filhos espirituais, lá em Corinto, né, quando Paulo escreveu a carta, eu acredito que ele estava realmente incomodado. Escreveu 16 capítulos, uma carta ousada. É uma carta de amor, porque o amor nos leva muitas vezes à repreensão, nos leva à exortação. Então Paulo está escrevendo, chamando a atenção dos irmãos, e o que ele quer é a unidade da igreja, eliminar aquilo que está fazendo divisão na igreja. E por incrível que pareça, o exercício dos dons espirituais estava causando divisões na igreja. Então ele vai entrar nesse assunto, nos capítulos 12 a 14, justamente para tentar abrir os olhos dos irmãos e dar um ensino, trazer uma edificação, para que os dons não sejam usados de forma errada. E é nessa carta também, de 1 aos Coríntios, que está um dos textos mais conhecidos da história humana, que é o capítulo 13, que fala do amor, um caminho mais excelente, um caminho melhor, o caminho do amor. Está entre o capítulo 12 e o 14, que ambos estão falando de dons espirituais, e os dois dons mais falados na carta é o de profecia e o de falar variedade de línguas. Então é interessante porque o objetivo de Paulo é então a unidade da igreja, o objetivo ao escrever a carta, porque eles estavam divididos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo está indignado, está incomodado com essa divisão, então ele quer a unidade da igreja. E também ele vai querer mostrar que então o amor é o caminho, porque o amor resolve tudo. Sabe os problemas que você já viveu dentro da igreja, até hoje, você que já é crente já há algum tempo, viveu muitos problemas e tal, o amor resolve tudo. Você tem problema na sua casa, de relacionamento, esposo, esposa, filhos, o amor resolve tudo. Você tem problema com o vizinho, o amor resolve.
tem problema com quem quer que seja no seu trabalho, o amor resolve, porque ele nos leva à solução, ele nos leva ao objetivo de Deus nas nossas vidas. Não é à toa, então, que o amor vai ser colocado aqui nesse texto como algo que deve ser buscado, algo que deve ser admirado, realmente valorizado, né? Então, irmãos, o sentido dos dons espirituais que Paulo vai mostrar, então, e as manifestações do Espírito, porque aqui nós temos tanto dons espirituais como manifestações do Espírito, tem como finalidade servir aos outros. E servir é algo que nós fazemos por amor, né? Pelo menos deve ser feito com amor. E o amor, lembrando que o amor não é sentimento, o amor é atitude. Então, para que eu tenho um dom espiritual? Para que Deus me dá dons? Para servir. Esse é o objetivo. Agora, o dom de variedade de línguas, ele é inferior ao dom de profetizar. Por quê? Porque o dom de falar em outras línguas não serve aos outros. O dom de profetizar serve. Então, ao ler Coríntios, 1 aos Coríntios 12 e 14, você vai notar com clareza Paulo fazendo essa distinção e valorizando o dom da profecia, o dom de profetizar, acima do dom de línguas. Muito bem. Mas antes disso, antes da gente entrar um pouco mais a fundo sobre isso, uma coisa muito forte que tem tanto em Coríntios, como se você for lá para Romanos 12, ou se você vai lá para Efésios 4, você vai ver Paulo enfatizando que cada membro do corpo é importante. E aqui a questão não é valorizar o dom, tem diferença de valor, mas ele vai dizer que o membro tem o mesmo, nós todos temos o mesmo valor, nós todos somos membros do mesmo corpo. E o corpo de Cristo, aqui que ele usa a metáfora, o corpo de Cristo é um só, mas cada membro tem uma função diferente, mas todos os membros devem ser valorizados, porque mesmo aqueles que têm funções menos honrosas, aqueles que são vergonhosos, os membros que são vergonhosos, irmãos, são aqueles que nós tapamos. E aqui vale também uma questão cultural, né? É interessante, por exemplo, no Senegal, nem homens nem mulheres podem mostrar, por exemplo, o joelho ou a canela. Nada disso. Aqui não tem problema, né? Aqui às vezes o homem usa bermuda, a mulher usa uma bermuda. Lá não. Lá tem que ser coberto até o tornozelo, né? E às vezes, para a mulher, não tem problema se ela mostrar alguma parte de cima, da cintura para cima. Não tem problema. Aqui já, né? Então isso vai de cultura para cultura. Mas o que Paulo fala é que aqueles membros menos honrosos, aqueles que nós temos uma vergonha, que nós cobrimos, na verdade, nós os tratamos com muito cuidado e com muita atenção, porque eles são importantes. Então, nesse sentido, todos são importantes. E eu quero que você, então, leia comigo, eu vou ler o trecho, né, se você quiser, que é o último trecho dos 3 capítulos que falam sobre dons espirituais, que está no capítulo 14, versos 26. O trecho vai até o verso 38, mas nós não vamos ler tudo, por causa do tempo. Verso 26, 1 aos Coríntios 14, 26. Que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, ou uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar.
Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Verso 31 agora. Pois vocês todos podem profetizar. Vou repetir, hein? Pois vocês todos, verso 31. Pois vocês todos podem profetizar. Cada um por sua vez. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Bom, depois o trecho continua, falando das mulheres, obviamente dentro de uma visão cultural também, da época, mas, irmãos, o objetivo então, quando você escreve um assunto, ou você fala um assunto, já percebeu quando a pessoa liga para você, por exemplo, aí ela fala, então, tal coisa, aí daí a pouco ela passa para outro assunto, ela passa para outro. Aí quando ela finalmente chega no último assunto, esse era o assunto que motivou ela a te ligar. Então aqui, Paulo ele vem falando, mas o objetivo dele era chegar nesse ponto aqui, que nós estamos lendo, que é o último trecho da sessão que fala dos encontros da igreja. Alguém pode até falar, bom, mas, pastor, isso não é muito importante hoje, porque a igreja não está se encontrando. Você que se engana, meu irmão, a igreja continua viva. A igreja só não pode se reunir em aglomeração dentro dos prédios, mas a igreja continua exercendo os seus dons espirituais. E a mensagem que eu tenho para você nessa noite é que você é importante. Cada membro recebeu de Deus um dom. Cada um foi chamado pelo Senhor. Essa é a tônica que Paulo vai trazer tanto em Romanos 12, como aqui em Coríntios, e como também em Efésios e em outras cartas também. E Pedro também fala sobre isso. Em 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um de nós somos importantes nessa dinâmica, nessa economia de Deus, da sua igreja. Ele deu um dom a você. Ele te deu um talento e Ele não quer que você enterre esse talento. É isso que, essa é a ênfase. Cada um de nós. Eu estava aqui meditando justamente nessa palavra, no versículo 31, quando ele diz assim, todos vocês podem profetizar. Olha que coisa tremenda. Todos vocês podem profetizar. Mas o que é profetizar? Profetizar pode ser sim um anúncio de algo que vai acontecer, mas normalmente, em grande parte nas Escrituras, a profecia é a pregação, é o anúncio da mensagem de Deus, a mensagem de Deus que já foi revelada. Aqui está todo o conselho de Deus, toda a revelação de Deus. Então, quando eu prego, eu tenho que pregar de acordo com aquilo que Deus revelou. O ministério dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, era um ministério de pregar a revelação que Deus havia dado. E eles não podiam fugir, ou não podiam dizer nada que fosse diferente do primeiro livro. Aí você pergunta, mas qual é o primeiro livro, qual é a primeira revelação de Deus escrita na Bíblia? Ele se chama Torá ou Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Esses 5 livros dão a base para toda a Escritura. Então, profetizar é uma proclamação pública. O que eu estou fazendo agora aqui nesse momento? Profetizando. Porque eu estou pregando a palavra de Deus. Ela não veio uma revelação para mim, diretamente, mas através da Escritura. Por isso que a pregação e o ministério de pregação, de profecia, de ensino na igreja,
ele depende não só de inspiração, mas ele depende também, como a gente sempre brincou entre os pastores há muito tempo, depende de transpiração. Não pense você que você vai conseguir pregar a palavra de Deus e ser um bom profeta se você não gastar tempo e suor, transpirar nas Escrituras. Tem que gastar tempo, tem que memorizar, tem que estudar, tem que realmente se aprofundar para poder ter um ensino profundo e relevante. Então, todos vocês podem profetizar. É o que está dizendo aqui no texto. Todos vocês podem profetizar. É a pregação da palavra revelada. Todos vocês podem pregar. Todos vocês podem anunciar. Todos vocês podem falar. Claro, de acordo com o seu dom. Nem todos são chamados para fazer isso. Nem todos foram chamados por Deus para profetizar. Mas cada um tem um dom. E como eu havia dito no início, o dom ele tem um objetivo que é servir o outro. O versículo 31 ainda diz: cada um, por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, cada um exerce o seu dom para que todos sejam instruídos e encorajados. O objetivo do dom, cada um recebeu um dom. Para quê? Para servir. Por que nós recebemos dom de Deus? Porque nós somos servos de Deus. Não tem servo sem dom. Não tem servo sem habilidade de servir. Por isso o servo tem que ser humilde, para servir. O servo não é chamado para ser servido. O servo é para servir. Então eu pergunto, meu irmão, a quem você tem servido? Você tem servido aos irmãos? Esse é o seu chamado. Esse é o nosso chamado. Eu estou aqui para servir. Os irmãos vieram aqui no louvor e serviram. Eu vim aqui servir com a palavra. E você serve também de alguma forma dentro do seu dom. Agora, que todos sejam instruídos e encorajados. A finalidade dos dons é essa. Mas vamos falar um pouco mais do dom de línguas, porque o que Paulo está fazendo é uma comparação do dom de profecia e o dom de línguas. E aí eu fiz aqui, eu fui aprofundando no texto e mastigando esse texto de Paulo, voltando lá no capítulo, não é ainda no capítulo 14, mas o versículo 2, por exemplo. Então aí tem uma lista de coisas sobre quem fala em línguas. Quem fala em línguas. Quem fala em línguas, ninguém o entende. A profecia, sim. Quando você profetiza, as pessoas entendem. Quando você fala em língua, ninguém te entende. Quem fala em línguas não edifica a igreja. A profecia edifica a igreja. Quem fala em línguas, está no versículo 4. Versículo 6, quem fala em línguas é inútil para vocês. Paulo fala, se eu vier falar em línguas para vocês, porque eu falo mais língua do que todos vocês. Alors, Paul, il est en train de dire, voilà, si je parle en langue, vous ne comprendrez rien de tout. Se eu falar em uma outra língua, vocês não vão entender nada. Isso não aproveita para nada. Ele diz, isso é inútil para vocês. C'est inutile pour vous. Là, je suis en train de parler français, juste pour vous donner un exemple. S'il n'y a personne ici qui peut traduire, qui peut interpréter ce que je suis en train de parler, vous ne comprenez rien de tout. O irmão está dizendo amém. Não tem quase ninguém aqui na igreja, irmãos, mas tem. Obrigado pelo amém, irmão. Mas está escrito aqui também, se eu falar em língua, você não pode falar amém. Isso está no verso. Está no verso. Deixa eu ver aqui na minha lista aqui que eu fiz. Nós vamos chegar lá. Se alguém falar em línguas,
emite um som incerto. Versículo 8. Tudo no capítulo 14. Se alguém falar em línguas, não se sabe o que está sendo dito. Por isso que não pode falar amém também. Se alguém falar em línguas, não tem sentido. Versículo 10. Se alguém falar em línguas, tem a mente infrutífera. Versículo 14. Se alguém falar em línguas, os outros não podem dizer amém. Versículo 16. Se alguém falar em línguas, o outro não é edificado. Versículo 17. Se alguém falar em línguas, vale menos na proporção de 10.000 por 5. Ou seja, Paulo diz, se eu for falar com vocês, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam, num português claro, do que falar 10.000 palavras em qualquer outro idioma. Se alguém falar em línguas, constitui em juízo para os incrédulos. Versos 21 e 23. Essa é uma passagem difícil, de difícil interpretação das Escrituras, porque você tem que pegar o texto que ele está citando lá de Isaías 28 e fazer uma contextualização. Mas no resumo daquilo que Paulo está dizendo, é que quem fala em línguas constitui em juízo para os incrédulos, e principalmente os judeus, que liam as Escrituras, mas não criam nas Escrituras. Tem gente que lê a Bíblia, mas não crê na Bíblia, então é incrédulo. E aí Deus então disse, eu vou falar através de uma língua estranha, né, e vocês não vão crer de qualquer maneira, não crerão de qualquer forma. E também, quem fala em línguas, não convence o pecador. Versículo 24. Quem fala em línguas, não expõe os segredos do coração. Verso 25. Então, essa comparação, esse esforço que Paulo está fazendo, é simplesmente para dizer, porque no final ele fala, não proíbam quem fala em línguas. Mas, na hierarquia dos dons, profecia é o primeiro, línguas é o último. Você pode ver isso no capítulo 12, eu vou dar a referência aqui, capítulo 12, versos 27 a 30. Existe uma hierarquia dos dons espirituais que ele estabelece. Então, irmãos, a profecia é um dom superior, é um dom que deve ser mais valorizado, que deve ser buscado. Essa é a mensagem que Paulo está dizendo. Mas por quê? Volto a dizer, porque é um dom que serve. É um dom que encoraja. Vamos ler o versículo 3 desse capítulo 14, por favor. O versículo 3 diz que o dom da profecia, ele tem objetivo de edificar, encorajar e consolar. Essas três finalidades do dom da profecia são muito importantes, porque edificar na verdade. Irmãos, como é importante a verdade. É a verdade que é a luz. A verdade ilumina. Sem a verdade da palavra, nós estamos no escuro. Nós estamos perdidos. Então, a edificação das vidas, as pessoas precisam ouvir a verdade. Todo ser humano precisa da verdade. E a igreja tem a verdade da palavra de Deus, e às vezes despreza essa verdade. Prefere ouvir um monte de mentira por aí do que ouvir a verdade. Não sei se eu estou falando muito alto, está muito alto, irmão? Porque se eu falar muito alto, de repente sai uma reverberação aí no som. Então, o dom de profecia edifica na verdade, porque todos precisam da verdade, a verdade da palavra de Deus. O dom de profecia encoraja a abandonar o pecado, a obediência, ânimo. Isso também é uma finalidade. Então, você vê que o dom ele está focalizado em servir ao outro. Por isso é que Paulo valoriza tanto
o dom da profecia aqui, e ele também vai dizer que é o consolo nas dificuldades. Como nós estamos precisando de consolo, quem teve a oportunidade de acompanhar, nós propusemos no grupo de WhatsApp da igreja, para lermos, para ouvirmos juntos o livro do nosso irmão pastor John Piper, Coronavírus e Cristo. E esse livro foi traduzido para o português, escrito desde março, traduzido para o português e dado gratuitamente pela editora Fiel no Brasil. E nós formamos um grupo de WhatsApp para ouvir juntos. Cada dia nós ouvimos um capítulo, 11 capítulos do livro Coronavírus e Cristo, que é uma palavra de consolo, é uma profecia de consolo no meio da pandemia. Então, olha o valor da palavra, do dom de profetizar. Interessante que não tem o dom de escrever. Isso eu estou falando, eu dou uma provocação, né? Mas Paulo está escrevendo, mas antes de escrever, Paulo pregava a verdade de Deus, ele profetizava a verdade de Deus, e depois ele senta para escrever, e escreve aos irmãos, mas não tem dom de escrever, também não tem dom de ler, o dom é para servir, e o dom é de fala, o ser humano foi feito para falar, antes do que para escrever, então a fala é importante, a fala é muito importante, e o dom de profecia está ligado então à fala, Então, irmãos, mas seja qual for o dom, porque aqui nós podemos pegar o mesmo princípio do dom da profecia, a sua importância, e como Paulo deu pouca importância ao dom de falar em outras línguas, de variedade de línguas. Por quê? Só para resumir, porque o dom de falar em outras línguas não serve aos outros, mas todos os outros dons, cada um na sua proporção, e o dom é valorizado quanto mais ele serve. Então o dom é valorizado na proporção que ele serve aos outros. Jesus ele fala, eu vim para servir e não para ser servido. Então servir é algo tremendamente importante na vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que eu seja um servo, por isso é que Ele me dá dons. E por isso é que Ele me cobra se eu não uso esses dons para servir. Então, irmãos, todos nós, então somos chamados agora, o dom da profecia, como ele é um dom de suma importância, de primeira importância, é interessante no versículo 29 que Paulo, ele também diz que esse dom precisa ser julgado. Verso 29, capítulo 14, verso 29, diz assim, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Olha que interessante. O dom, a fala, a pregação, não pode ser engolida de qualquer maneira. Você não pode engolir tudo que se fala. Paulo diz numa outra palavra, ouve tudo, retém o que é bom. Também, Tessalonicenses, ele diz que depois da profecia, que não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas ouve tudo, retém o que é bom. Julgue a profecia, prove a profecia. Veja se realmente ela está falando a verdade. Se ela está partindo da verdade, seja para consolar, seja para encorajar. Porque se houver distorção, é grave. Então, deve haver, sim, crítica à profecia. Eu uso aqui a palavra crítica, porque a palavra crítica muitas vezes é usada no nosso contexto. Muitas pessoas não gostam de crítica, mas a crítica é importante. Esse julgar é o mesmo que criticar. Espera aí, pastor, vamos sentar aqui, explica esse negócio de que você está pregando aí. Nós temos que explicar. E tem que ser de acordo com a Bíblia. Tem que ser de acordo com a palavra. Então, o versículo 29,
Ou seja, se o dom é importante, então ele vai ser colocado também sob um crivo, sob julgamento, sobre uma prova. Porque senão ele pode desviar as pessoas da verdade. Ao invés, justamente ele era para conduzir as pessoas na verdade, e ele vai desviar as pessoas da verdade. Por isso que precisa ser cuidadoso. O dom é superior, então ele tem critérios superiores. Mas o valor de cada membro continua, mas não o valor do dom, como eu havia dito. Errada, louca, doida, a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Muitas vezes até o pessoal foge de querer comentar e tal, mas muitas vezes, está funcionando aí? Muitas vezes o que acontece é que às vezes a gente está buscando de um prisma errado, de um prisma diferente, né? Então, eu chamo a atenção aqui para a palavra sobrenatural. Está funcionando? Tá? Beleza. Os irmãos estão uns irmãos assessorando aqui que ficaram preocupados com alguma coisa. Mas a palavra sobrenatural, irmãos, preste atenção numa coisa. Essa palavra não existe na Bíblia. Palavra sobrenatural. Não tem na Bíblia. E uma vez eu ouvi uma pregação inteira sobre viver no sobrenatural de Deus. Sendo que a palavra não se encontra na Bíblia. Agora, depende muito como você vê isso. A igreja de Corinto, ela tinha um desvio, justamente de inverter os valores dos dons. É isso que Paulo está corrigindo na igreja. Isso pode desvirtuar a missão da igreja. Olha como é importante. Se nós desvirtuarmos, haverá um comprometimento da missão da igreja, que é fundamentada no serviço aos outros. A igreja ela existe para servir. Ela tem dons para servir. Proclamar a mensagem é servir. Falar a verdade é servir. Encorajar é servir. Animar, presidir, liderar, contribuir, socorrer, ter misericórdia, curar os enfermos, operação de milagres. Todos os dons são de serviço. Se a igreja se perde na questão dos valores, como a igreja de Corinto estava se perdendo, ela tem a sua missão comprometida. Então, no verso 32, ainda no capítulo 14, aí nesse trecho que nós lemos, diz assim: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Numa outra versão, a mensagem diz: se você escolher falar, você é responsável pelo modo e pelo momento de falar. Então, ou seja, o sobrenatural não tem lugar aqui. O que existe é que o ser humano, ele é espiritual a partir do momento que ele tem o Espírito de Deus. O que causa confusão muitas vezes é como, por exemplo, em 1 Coríntios, na mesma carta, no capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, qual que é o contrário de natural? Não é sobrenatural. Ele continua dizendo: porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o contrário de natural é aquele que tem o Espírito, é espiritual. É espiritual. O homem natural é aquele que não tem o Espírito de Deus. Esse é natural, ele não entende. Ele não entende o Evangelho. Ele não entende os princípios. Não entende nada de Deus. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Então não tem esse negócio de sobrenatural. O objetivo da carta, então, é colocar a compreensão espiritual numa posição de superioridade. Por isso é que Paulo fala, olha, no sábio desse mundo, o escriba,
eles não têm a verdadeira fonte. A fonte de sabedoria deve ser espiritual. Então, a condição social, filosófica ou política independe disso. Porque no versículo 13, capítulo 12, versículo 13, ele fala sobre o chamado, aquele que é chamado sendo escravo ou livre, sendo judeu ou grego, não importa. Não importa a sua condição social, não importa a sua condição política, não importa a sua ideologia filosófica, nada disso importa dentro dos dons espirituais, dentro da igreja do Senhor. O Senhor, ele inverte essas posições. Então, na igreja não é importante quem tem mais dinheiro. A igreja que valoriza quem tem dinheiro e não dá valor a quem não tem, ela se perdeu. Não está mais na vontade de Deus. Não está mais servindo como deveria servir. Então, por isso é que Paulo, ele vai então dizer que é Deus quem decide. Não é a sociedade que decide para quem exerce os dons dentro da igreja. Deus decide quem é o que dentro da igreja, versículo 18. Finalmente, irmãos, depois daquele trecho do capítulo 2, versículo 14, nós temos a continuação do texto lá no capítulo 3. Ele fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, carnal é uma criança em Cristo, é alguém que não é maduro. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. O que a igreja perde quando ela inverte os seus valores? Ela perde o alimento sólido. E uma igreja que não pode se alimentar com alimento sólido, irmãos, é um desperdício. Desperdiça a palavra de Deus. É uma igreja que vai ficar brigando, porque ele fala assim: nem agora ainda o podeis suportá-lo. Porque vocês não podiam suportá-lo, nem agora podem, porque vocês são carnais. E aí vem o célebre versículo 3, Coríntios 3, 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha que coisa terrível, uma igreja que tem os dons espirituais, mas inverteu os valores dos dons, não sabe que é para servir, não sabe servir uns aos outros, mas o que eles estão fazendo? Eles estão brigando, eles estão fazendo contendas, estão se degladiando, se mordendo e causando divisão, que é o que Paulo abomina, a divisão na igreja. Perdeu o alimento sólido. Então é por isso, irmãos, que concluindo essa mensagem, nenhum dom presta se não tiver amor. Por isso o capítulo 13 da carta aos Coríntios. Sem amor, a igreja não comunica nada. Versículo 1. Sem amor, a igreja não tem valor. Versículo 2. E sem amor, a igreja não se salva. Versículo 3. De que me aproveitará? Ainda que eu venda os meus bens e dou aos pobres, entregue o meu corpo para ser queimado, nada disso me aproveitará se eu não tiver amor. Aqui tem os dons: dom da ciência, dom de conhecimento, dom de profecia, dom de tudo quanto é tipo que foi alistado aí nas cartas de Paulo. Mas o amor, se ele não estiver acompanhando, se a motivação, a atitude não for baseada no amor, tudo isso não vale nada. A igreja não comunica. A voz da igreja é abafada. Mas nós estamos fazendo, nós temos atividade.
A igreja tem muita atividade, mas não tem amor. Não adianta nada. Ah, mas nós temos dons, nós somos espirituais, nós fazemos o sobrenatural acontecer. Sem valor nenhum. E não se salva. Não aproveitará para nada. Salvação é apenas por meio de Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou a servir em amor. Ele falou, se vocês não amarem uns aos outros como eu vos amei, o mundo não vai saber. O mundo só vai saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei. E Paulo está então aqui, esse capítulo célebre do capítulo 13, é para descrever o amor. O amor deve ser então agregado a tudo o que nós fazemos. É a motivação, o serviço dos nossos dons. A igreja ela só é eficaz quando ela age no amor. Ela não perde tempo com problemas. Ela está trabalhando, servindo. E eu espero, irmãos, que com essa mensagem, o seu desejo de ler a carta de Paulo aos Coríntios tenha sido despertado. Tenho certeza que depois dessa mensagem, você deve estar com uma fome de falar, eu quero ler de novo essa carta, se é que você não leu ainda, né? Se você já leu, leia novamente, e Deus te abençoe.